Agora eu vou ver aqui como é que eu me acerto para bordar filmando. Vamos ver se vai ficar bom, porque esse é o primeiro teste. Se não ficar, eu vou ajustando. Eu cortei a linha, como eu mostrei para vocês. Dobrei a linha no meio e fiz a argola. Essa argola vai me permitir fazer o nó invisível. Então eu vou sair com a agulha aqui no primeiro lugarzinho que eu quero começar o ponto. Vou fazer um ponto atrás, que é o primeiro que eu vou mostrar para vocês, é o ponto que eu vou fazer toda a volta do vaso. Levo a agulha para trás de volta do bastidor, puxo até entrar com a agulha na argolinha e com isso fechar o nó aqui atrás. Esse nó chama nó invisível porque ele realmente não aparece, nem aparenta ser um nozinho. Depois eu vou calcular mais ou menos, né, visualmente, o tamanho do primeiro ponto. Avanço com a agulha para frente e faço o segundo ponto, voltando para o buraquinho onde a agulha tinha entrado antes. E assim eu continuo, avanço com a agulha para frente, mais ou menos do mesmo tamanho, e volto para o furinho do ponto anterior. Vou trazer para mais perto para vocês verem melhor. Avanço com a agulha para frente e volto para o furinho do ponto anterior. O ideal é que vocês prestem bastante atenção no espaço entre os pontos, para que os pontos de vocês fiquem com tamanhos parecidos, assim. Isso eu tenho um bom controle quando estou fazendo normalmente. Aqui agora é claro que está muito mais difícil porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nesse caso eu coloquei 2 fios na agulha. É a forma como eu mais trabalho. E assim vamos. Bastante atenção para sair com a agulha na linha do desenho. Aqui agora, como tem uma quinazinha, a gente pode vir, avança, faz o mesmo movimento. Avança, volta com a agulha no furinho do ponto anterior e continua o desenho. A maior parte das bordadeiras recomenda não usar uma linha muito grande, e realmente usar linha muito grande às vezes traz um problemão, né? Que às vezes ela embola e aí você perde um tempo ou perde até mesmo o trabalho quando precisa cortar para continuar. Eu recomendo que vocês deem pausa no vídeo, né, a cada momento que vocês quiserem avançar no bordado de vocês, porque aí vocês pausam o vídeo e avançam um pouquinho, depois conseguem assistir para ver a dúvida, né, para ver qual ponto que vocês estão querendo aprender. Vou fazer esse pedaço aqui e depois eu vou bordar o resto sem filmar, porque senão o filme vai ficar imenso, assim, vai ficar longo, eu acho que nem vai ser legal de assistir. Outra observação que eu já vou poder usar esse pedacinho aqui para falar. Eu tomo sempre muito cuidado com passagem de linha atrás do bordado. Por quê? Porque dependendo do tecido que você está usando, a linha faz sombra na frente, assim. Então, por exemplo, se eu passasse essa linha para fazer um bordado aqui, vamos dizer aqui na agulha, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas está dando nitidamente para perceber o fio. Eu detesto isso, eu não acho que fica bonito. Como aqui
nós vamos fazer ponto cheio nesse caule, então a linha aqui de cima vai cobrir completamente qualquer coisa que esteja passando aqui atrás. Então, nesse caso, eu continuaria o bordado daqui sem pena, assim, sem medo de ultrapassar, porque ele não vai aparecer. Diferente daqui da folha. Aqui na folha, se eu passar essa linha, que é um marrom, aqui por trás, depois na hora de enquadrar vai ter sombra. Eu não faço isso. Então eu prefiro vir aqui atrás e fazer um acabamento. O meu acabamento como é? Deixa eu ver se está dando para visualizar bem. Eu passo a agulha por baixo do ponto, faço uma argolinha, venho com a agulha por dentro da argola, passo sempre 2 vezes por dentro da argola e puxo. Vou com a agulha para um ponto mais para trás e faço a mesma coisa de novo. A maioria das pessoas, gente, não faz isso, faz uma vez só o acabamento, mas eu não me sinto segura, assim, de fazer uma vez só, eu prefiro fazer 2 vezes, depois eu venho com a tesourinha de ponta e corto bem pertinho do nó. Com isso, eu consigo um acabamento aqui atrás, ó, perfeitinho. Na frente não tem nenhuma chance de se ver nenhuma sombra da minha linha de trás. Aqui agora, como tem a folhinha, eu vou começar um novo ponto, né, uma nova linha de ponto a partir daqui, assim. Certo? Fazendo da mesma forma que a gente fez esse início. Um outro tipo de nó é aquele que você já tem a linha cortada. Eu costumo fazer assim, bem na pontinha. Faço o menor possível e corto caso fique alguma pontinha de linha. Esse nó não fica com o avesso perfeito, mas para aproveitamento de linha eu acho bem útil. Se ele for feito bem pequenininho, ele não aparece do lado certo, do lado, né, de cima. E agora, bom, aqui a gente continua fazendo da mesma forma que eu estava fazendo do lado de lá. O ponto, vocês vão ver que ele serve também para cobrir alguma imperfeição da aquarela. Não sei se vocês lembram, mas eu passei um pouco a tinta aqui quando estava filmando, não consegui controlar porque estava segurando o celular junto. E aí com o ponto agora, a gente vai ver o que a gente consegue tirar, né? O que a gente consegue fazer com que essa tinta nem apareça mais. Eu recomendo que vocês testem tamanhos de ponto. Outra coisa importante, percebe se o ponto de vocês tá ficando bem puxadinho assim, né? Ele tem que ficar rente ao tecido, atrás e na frente. Não pode ter curva, você não pode ter um balãozinho aqui na linha. Às vezes minhas alunas nos workshops presenciais têm dificuldade com essa questão da tensão da linha, do quanto elas devem puxar. Você deve puxar a linha toda, sem esticar demais. Mas você tem que ter o cuidado dela ir até o final. Então aqui, ó, foi até o final, eu vou pro próximo. Ah, eu acabei de perceber que não filmou, né? Vou fazer aqui na frente de novo. Puxei todinha. Vim no furinho do ponto anterior, percebi que foi até o final, vou pro próximo. E assim eu vou avançando cada ponto. Quando vocês estiverem fazendo um desenho que tenha áreas que são retas e áreas que são curvas, vocês vão perceber que no ponto atrás, nas áreas que são retas, vocês até podem aumentar o tamanho do ponto se quiserem, que fica um bom resultado, mas nas áreas curvas é importante diminuir um pouquinho esse tamanho, para que o desenho não fique cheio de quebrado, aquela curva toda cheia de pontas. O que garante no ponto atrás um bom contorno é um tamanho de ponto adequado também.
O algodão cru tem uma facilidade em relação aos outros tecidos. Como ele tem a trama bem definida, né, você consegue ver com muita clareza os fios em cada sentido, você consegue acertar com mais facilidade uma linha reta, a posição certinha que você quer que a linha trace. Numa malha, num tecido de elastano, num tecido que tem uma trama muito fechada, por exemplo, isso é mais difícil. Então, por isso que eu sempre recomendo começar com algodão. Depois você vai trocando para outros tecidos. A tricoline ela é mais fininha também, né? Manter ela estável no bastidor é um pouquinho mais difícil. Apesar de que eu adoro o resultado na tricoline. Ó, por exemplo, esse último ponto eu achei que ficou muito grande. Não gostei dele. Então eu tirei a linha da agulha, venho aqui atrás, passo de novo. E vou voltar. Você percebeu na hora que teve um ponto que você não gostou, teve um resultado que você não... Parece que ficou estranho, desfaz na hora, não pensa duas vezes. Porque depois você vai avançar no trabalho e para desfazer é muito, muito pior. E assim, pelo menos eu, se eu faço isso, depois eu fico todo o resto do tempo olhando para aquele trabalho e só vejo aquele ponto que eu não gostei. Então eu recomendo assim, nem arriscar. Tira logo e resolve o problema, porque depois o trabalho é muito infinitamente maior e impacta no resultado, sabe? Aqui que eu já fechei a voltinha toda, eu ainda vou fazer essa outra parte, mas aqui eu vou fazer um acabamento. Do mesmo modo que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Faço a argolinha, passo duas vezes, venho para um ponto anterior, faço a argolinha de novo, faço duas vezes e corto com a tesourinha de ponta fina. Certo? Por hoje eu vou fazer só esse. Acho que amanhã eu faço essa parte aqui e aí a gente faz um contorno mais escuro para a região da terra.